Bem-vindo, Águia, bem-vindo, Deusa. Hoje você vai literalmente sair de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de super-humano. O atributo de uma mentalidade escrava é, literalmente, uma pessoa medrosa, uma pessoa que não sabe tomar decisão, que tem medo de tomar as decisões que vão mudar o cenário da vida dela atual. Pessoas que não perdoam, pessoas que carregam dentro de si traumas, tabu, preconceito, crenças limitantes. Essa é um atributo de pessoas de mentalidade escrava. E eu sei que se você está aqui, você não quer continuar aí, não é verdade? Pois bem, presta atenção. A mentalidade de um super-humano literalmente tem três atributos. Primeiro atributo: essas pessoas estão literalmente fundidas com todos. Fundidas com todo Deus, Pai Celestial, Jesus, o nome que você quiser dar. Estão literalmente fundidas com todo. É como o experimento da Filadélfia. Os caras transportou um navio de um porto para o outro, teletransportando. Você já ouviu falar sobre esse experimento? As pessoas que estavam naquele navio, literalmente, quando chegou no outro porto, estavam fundidas, o seu corpo com o casco do navio. Imagina ter um parente fundido, vivo, com o casco do navio. Gastaram milhões para encobrir isso. Mas tem foto e tudo. Então, devemos realmente nos fundir com o todo, com a nossa real essência, para nos tornarmos super-humanos. Segundo atributo de super-humano, sabe quem é de fato. Literalmente, esse saber não é o seu nome, não é, presta atenção nisso, não é o seu nome, não é o seu corpo, não é a origem que você veio terrestre, e não é as crenças limitantes que você tem. Saber quem você realmente é ativar a sua verdadeira autoimagem. Todo super-humano tem a sua autoimagem ativada. Elas sabem quem são. Elas são fundidas com o todo. Isso é literalmente verdade. Algumas pessoas falam por aí: ah, eu sei que eu sou todo, eu sei que eu sou um com Deus. Mas, se você analisar, você verá que quando o problema chega, elas decaem. Esquecem quem elas são. Veja, quem realmente se fundiu com o todo, tem sua autoimagem ativada, os problemas são apenas brincadeiras de criança. Porque sabemos que se ao positivo, ao negativo, problema, solução. Tudo no universo é regido por leis. E a lei da polaridade dita que se ao negativo, ao positivo, problema, solução. Os super-humanos, eles olham literalmente para a sua solução. Sempre. Só há solução. Porque estão fundidos com o todo. O todo só vê solução em tudo. E não problema. Terceiro atributo, eu te revelar, eu só vou te dizer no final desse vídeo. Preste atenção. Bem-vindo, Águia. Bem-vindo, Deusa, ao Café com Salmo de hoje. Hoje é um salmo poderoso, que vai literalmente te tornar um super-humano. Ativar a sua verdadeira identidade divina. É o Salmo 30, versículo 5. Presta atenção. Salmo 5, Salmo 30, versículo 5 diz o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse salmo te alegra quando você ouve ele? Ó, a sua ira dura só um momento. O seu favor está na vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual é a descodificação desse salmo de hoje? Presta atenção. Pessoas de mentalidade pobre, literalmente de mentalidade escrava, que é o tema de hoje, leem esse versículo e não entendem. Porque não é por causa delas. Programinhas que foram instalados na sua mente subconsciente quando ela era criança. Quando nós nascemos como uma folha em branco. Uma folha em branco. E, ao nascer como uma folha em branco, começaram a colocar crenças na gente, ideias de como é o universo, ideias de quem é Deus, de como devemos nos comportar, o que devemos fazer, o que devemos agir, sobre dinheiro, etc, etc, etc. Todas essas crenças foram colocadas na nossa mente, que é a nossa mente subconsciente. E quando ficamos adultos, ganhamos uma mente chamada a consciência. Então temos consciência de que
Eu estou aqui e agora. Na minha frente tem uma ampulheta, tem esse tablet, tem o manual da vida, tem o notebook, tem você na minha frente me vendo. Então, eu estou consciente de tudo que está acontecendo aqui. Só que no nosso subconsciente tem um programinha enraizado que foi colocado crença limitante, medo, tabu, preconceito, de quem é Deus, de dinheiro não nasce em árvore, de que você nunca vai ser ninguém, de quem tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro, etc, etc, etc. Então isso nos tornou escravo. E não nos ensinaram a tomar decisão, principalmente. Porque quando você iria fazer algo, seu pai e sua mãe falavam isso. Ele sempre respondia assim, ó. Exemplo, você perguntava, por que eu não posso ir brincar? Eles respondiam, por que não? Aí você perguntava, pai, mãe, eu quero esse doce no supermercado. Aí eles, não. Aí você perguntava, por quê? E eles respondiam, por que não? Então isso foi te limitando a querer algo novo, a tomar uma decisão. Essa crença foi colocando uma mentalidade de escravo. Mas os super-humanos, literalmente, confiam no que esse salmo de hoje diz. A sua ira dura só um momento, o seu favor está na vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando você ativa a sua verdadeira identidade, se funde com todo. E o terceiro atributo que eu vou já te revelar, literalmente, você se torna um super-humano. O que é problema, você dá risada e olha como solução. As pessoas ao seu redor podem olhar como problema e você, literalmente, só busca a solução. Você vai ser muitas vezes taxado como louco. Ah, nossa, você é muito positivo. Nossa, você é meio louquinho. Você acha que tudo cai do céu, tudo é magia, tudo acontece do nada. Mas realmente, tudo acontece do nada. Porque tudo é energia. Energia está sempre aqui. E apenas se transforma de uma forma para outra. Exemplo. O que é dinheiro? Dinheiro é energia. Era uma árvore, pegamos a velocidade vibracional da árvore, transformamos em madeira, da madeira reduzimos a velocidade vibracional, colocamos em uma máquina, essa máquina transforma em, preste atenção nisso, escute, transformamos em papel, ao transformar em papel, colocamos um símbolo, tinta e chamamos de dinheiro. É tudo energia, apenas diferentes formas. A física quântica já nos prova isso. Que tudo é energia. E que essa energia é atômica. E os átomos literalmente obedecem ao nosso comando mental. O experimento da dupla fenda já prova isso. E você já deve ter ouvido falar. Se não, tem um vídeo no nosso canal. Eu explicando isso. Ele está fixado no nosso canal. É só ir lá e assistir. Onde eu te ensino a dominar. Presta atenção, eu te ensino a dominar o seu presente, alterar o seu passado e projetar o seu futuro. Com esse experimento da dupla fenda. Então, ao confiar no Senhor, você literalmente vai ter que se fudir com ele. Porque vai ter muitas vezes que você vai estar no deserto. E é no deserto que o Senhor te forja. É no deserto que o Senhor te forja. Exemplo, Jesus foi pro deserto para quê? Para literalmente se fundir com todo. Ativar os seus poderes espirituais de cura. Ativar os seus poderes de ler pensamento dos outros. Foi literalmente se tornar um com Deus. E é isso que nós todos devemos fazer. Passar. E vamos passar. Pelo deserto, que é apenas para nos fundir com o todo. E ativar a nossa autoimagem. E assim podemos literalmente ler pensamento dos outros, saber as decisões certas, tomar decisão que, mesmo com medo, a gente toma, ter sempre energia, sempre entusiasmo, influenciar os outros a que ela faça aquilo que é bom para ela. Vamos literalmente ganhar todos os brinquedinhos, casa, carro, apartamento, iate, mansão, tudo. Vamos manipular a realidade do jeito que quer. Por quê? Porque Deus é tudo que há e que existe e Deus pode criar tudo. Deus pode criar tudo e você é o próprio Deus em ação. Ah, mente, eu não acredito nisso. Então, você não acredita no manual da vida? O manual da vida está descrito com letra de ouro. Vós sois deuses, filhos espirituais de Deus. Ponto. Deus é tudo que há e que existe. Foi nos ensinado que Deus é um velhinho que está aqui para nos punir. É mentira. Como é que Deus vai punir ele mesmo se somos ele? É impossível. É impossível.
Mas temos crenças limitantes no nosso subconsciente que dita que Deus é um Deus mau. E não podemos conversar com Deus como eu estou conversando assim com você. Você já percebeu que Deus conversa com você internamente com a sua própria voz? Eu tenho certeza que já. Por quê? Porque Deus é você. E você é Deus. Sem mistério, sem tabu, sem preconceito, sem zona de conforto, sem paradigmas, sem dogmas, sem crenças limitantes. Você e Deus é um só. Mas para isso você tem que ter uma mentalidade super-humana. Como eu tenho isso, Mitchell? Eu vou te revelar de forma simples, clara e objetiva. Primeiro, eu vou te falar o terceiro atributo de uma pessoa de mentalidade super-humana. Ela literalmente faz isso aqui, ó. Ela serve ao todo. Literalmente. Ela serve ao todo. Primeiro, você se funde com o todo. Ao se fundir, você ativou sua identidade. Ao ativar sua identidade, você vai servir ao todo. É simplesmente assim. No manual da vida está descrito de uma simples forma. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ponto. O reino de Deus está dentro de você. Você é um com Deus. Deus está dentro de você. Quando você literalmente se funde com Deus, assim como as linhas do arco-íris, ou o experimento da Filadélfia, que fundiram corpos humanos com casco de navio, você e Deus está fundido. Você só precisa experimentar isso. Experimentar isso. Como, Mitchell? Simples. É o que eu vou te revelar aqui agora. Como ativar sua identidade, como se fundir com todo e como servir ao todo. Vamos lá. Primeiro, para se fundir com todo, você tem que pedir. Pedir e dar-se-vos-ei. Procurai, encontrarei. Bater a porta e abrir-se-vos-ei. Para cada um que pedir, receberás. E ao final da procura, encontrará. E aquele que bater, a porta lhe será aberta. Peça. Mas peça como? Já crendo que recebeu. Eu vou te contar uma experiência rápida. Quando eu me fundi com tudo. Eu realmente pedi. Eu acredito que. Não lembro o intervalo de tempo que eu pedi e que veio a experiência, mas foi mais ou menos um mês. Pai, foi quanto? Um mês mesmo, pronto. É só perguntar que a resposta vem. Veja, eu estava no quarto escuro, em Porto Alegre, no dia 7/4 de 2023. Tá gravado e tatuado aqui. Ah, Mítia, mas você tá fudido com todo e faz tatuagem? Quando você entender a Deus e quem é Deus, você saberá que Deus não tá nem aí para crença religiosa, para tatuagem, para o modo que você fala, para o modo que se veste. Isso são tabus, preconceito de outras pessoas. Igual quando você vai na igreja que a pessoa fala: "Ah, você não pode vir com essa calça assim, dessa cor, por quê?" Por quê? Aonde foi que o Pai Celestial falou no manual da vida que eu não posso vestir determinada roupa? As suas experiências com Deus, ninguém precisa saber. Só aqueles que Deus envia para você, para que você fale, como eu estou falando com você agora. Então, preste atenção. Nesse dia 7/4 de 2023, eu estava no quarto fazendo um boot. Pablo Massal chama de boot. Eu hoje tenho. Eu chamo a hora de reinar. É literalmente botar numa postura, fechar os olhos e fazer uma oração de conexão com o Pai. Eu antes orava ajoelhado, mas isso o nosso cérebro e mente entende como somos escravos. E não somos escravos, somos generais do reino. Somos generais do reino. Então, botar uma postura, levanto e começo. Pablo Massal que estava fazendo esse momento de conexão e ele disse assim, ó, Pai, aonde tiver o general do reino, que o Senhor o ative agora. Quando falou isso, eu literalmente fiz assim, ó, pum, e saí desse corpo físico. Quando eu saí desse corpo físico, eu literalmente transcendi, literalmente, eu vou usar a palavra que eu gosto, teletransportei para o mundo espiritual. Somos ser espiritual, com a mente maravilhosa, vivendo no corpo físico. Eu teletransportei para o mundo espiritual. Pum! E quando eu vi, tudo branco. Tudo era branco. Literalmente. E esse branco, eu fazia parte desse branco. E esse branco não era um branco comum. Era energia pura e inadulterável. E era só eu. Só eu. Ele literalmente começou a tomar cor. E começou umas árvores ali, umas montanhas atrás, e começou a dar cores verdes. E eu olhei para baixo, eu tava como suspenso. E eu olhei para baixo assim, tinha umas pessoas olhando para mim de cima para baixo.
E eu falei, pai, o que está acontecendo? Quando eu vi, eu estava na cruz. Literalmente. De um lado tinha um cara, do outro tinha outro. Minhas mãos estavam furadas, meus pés cruzados e furados, presos. E aqui tinha um furo de uma lança. E eu perguntei, presta atenção nisso. Eu estava sentindo todas as sensações corporais daquela experiência, mas não estava sentindo dor. E eu perguntei, pai, por que eu não estou sentindo dor? E o Pai Celestial falou, é assim, quem confia em mim não tem dor. Aí então eu voltei, bum! Quando eu voltei para o mundo físico aqui de novo, eu comecei literalmente dentro de mim. Eu sou Deus, 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 eu sou Deus. Eu fiquei cheio de energia naquele dia. E hoje, depois de ter tomado o choque de 13 mil volts que entrou aqui, saiu na barriga, que eu também não senti dor, eu sei que quando nos fundimos com Deus, nunca vamos sentir dor. Sempre prazer, sempre alegria, porque somos o todo aqui na Terra. O que eu estou te contando aqui é experiência. E eu não estou nem aí se alguém, não estou falando de você, estou falando alguém que vai olhar e falar, ah, isso que tá contando é mentira. E não sei o quê. Estou falando para você, que está no seu despertar, que está no seu rasgando o véu, que quer descobrir quem realmente você é com Deus. Eu estou falando para você, que quer realmente descobrir quem é Deus e quem é você. Você e Deus é um só. Você deve se fudir com o Pai, como eu pedi. Você deve pedir em Mateus 7,7. Pedir e dar-se-vos-ai. Procura, vai encontrar, bata na porta. A porta vai se abrir. É óbvio, simples assim. Eu pedi. Falei, pai, eu quero uma experiência como Jesus. Eu não quero conhecer o Senhor como. Isso me emociona. Porque quando nos fundimos com todo, a gente sabe quem nós é e há dentro de nós realmente uma incomodação. Eu vou botar essa palavra, eu não queria usar essa palavra, mas há uma incomodação em querer abrir a cabeça de todo mundo e colocar essa mentalidade de super-humano, de quem ela é com Deus. Porque não sou eu mais que vivo em mim. Eu nunca achei que eu ia falar isso. Ei, quem tá te falando aqui é um ex-maconheiro, um ex-cheirador de cocaína, uma pessoa que ninguém acreditou. Eu não tô nem aí. Tem pessoas ainda que não acreditam em mim, eu não tô nem aí. Porque eu já sei quem eu sou. Eu sei onde Deus está. Está dentro de você. Quando pessoas negativas vêm falar comigo, eu não tô nem aí. Eu sei que elas estão no nível de consciência baixa. Porque não é culpa delas. Não foi culpa delas. Foi colocado quando elas eram criança. Se pegarmos uma folha em branco e começarmos a escrever nessa folha em branco, o que a gente escreveu vai ficar na folha. A nossa mente subconsciente é a mesma coisa. Quando a gente é pequeno, vão colocando crenças limitantes sobre Deus, sobre dinheiro, sobre como funciona esse universo, de que só existe vida aqui na Terra. Não. Somos seres espirituais vivendo dentro do corpo físico, com uma mente maravilhosa. Então, literalmente, onde eu estava, pai? Porque desencadeou eu falar, ok, vamos só continuar. Então você precisa realmente se fundir com o pai. Como, Mitchell? Primeiro, anote, se você está anotando, anote. Primeiro, pedir. Faça o que eu fiz, pai. Me dá uma experiência como Jesus. Me mostra quem eu sou. Ponto. Segundo, ativar a sua identidade. Como eu ativo a minha verdadeira identidade, Mitchell? Primeiro, você vai ter que estudar. Vai. Ah, Mitchell, eu não quero estudar. É crença limitante da escola, do antepassado, que estudar é ruim. Você vai ter que estudar, vai ter que ler. Sabe por que o pai deixou o manual da vida? Porque estudo é a melhor forma, meio de você se lembrar quem você é. É por isso que o pai deixou o manual da vida. Um manual da vida. É como você está na. Imagine agora, você está na ilha deserta e tem 50 mil caminhos. Apenas um caminho te tira daquela ilha. Mas você não tem um manual. E todos os outros 49 mil caminhos te colocam em círculo naquela ilha. Só um te tira. Mas você não tem um manual. O que é que vai acabar acontecendo? Você vai morrer dentro da ilha. De tanto procurar aquele caminho. Mas, se você tem um manual, você sai daquela ilha, você pega o caminho correto e vai embora. Aqui na Terra temos um manual. Esse manual é nosso para nos lembrar quem nós somos. É para você ler, para você, porque é para você.
Aí quando eu falo isso, muitas pessoas, o manual da vida, a Bíblia não é de você, não. É de sobre Jesus. Já dá pra ver o nível de consciência que essa pessoa tá. Eu só falo assim, ó, eu te perdoo. Eu sei que não é você que está falando. É crença limitante. Porque no próprio manual da vida nos lembra, segundo Coríntios, examinai-vos a vós mesmo. Não sabei que Jesus Cristo está dentro de vós? Ponto. Precisa explicar mais alguma coisa? Da onde está Jesus? Não preciso. E nem vou. Pronto, você vai ter que estudar o manual da vida. Ah, Mitch, eu não consigo ler o manual da vida porque eu tenho que ficar aí isso e aquilo. Exemplo, tem pessoas que chegam até mim falando, meu sonho é ler o manual da vida, já ensinei. Como é que lê o manual da vida? Não é ficar passando horas lendo e lendo e lendo, não. Primeiro, vá com a consciência, que é para você. Segundo, peça ao pai, fala comigo, pai, e me faz entender. Ponto. Vou fazer isso aqui agora. Pai, fala comigo aqui agora com o teu filho. Abri aonde? João 2. João 2, versículo 9. Presta atenção. João 2, versículo 9. João 2, versículo 9. Ó, e logo que o mestre Sala provou a água feita de vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao espaço e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom e, quando já tem bebida, tem e quando já tem bebida bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. O que o pai quer falar aqui com a gente? Exemplo. Podemos fazer a mesma coisa que Jesus. Aqui foi onde Jesus transformou água em vinho. Pronto. Podemos fazer a mesma coisa que Jesus. Aqui o pai já falou. Você é um com Jesus. Jesus está dentro de você. Você pode fazer o mesmo que Jesus fez. Ah, mente, mas só Jesus pode literalmente transformar água em vinho? Não. Porque tudo no universo é energia. Tudo é atômico. O experimento da dupla fenda já nos prova que essa massa aqui é feita de moléculas. Moléculas têm átomos. Átomos têm próton, elétron e nêutron. Pronto. Eles fizeram um experimento onde ele joga uma massa por duas fendas. Só ao chegar no detector, mostra um padrão listrado. Vou resumir para você entender. Um padrão listrado. Quando o cientista vai fazer uma medição, se passou pela fenda esquerda ou pela fenda direita, o padrão listrado desaparece. Isso significa o quê? Que nós podemos alterar a realidade. Eu estou resumindo o experimento. Se você quiser entender mais, vá lá no nosso canal. Tem um vídeo fixado. Literalmente mostra que a gente pode manipular com o pensamento essa realidade. Porque tudo é energia. Não é matéria. Matéria é apenas luz congelada. Ponto. Então Jesus pegou os átomos da água com o seu pensamento e transformou em vinho simples. Ah, Mítia, mas você não pode fazer isso. É um grau de consciência. Todos nós estamos na senda do crescimento. Exemplo, eu já curei uma mulher do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Ponto. Jesus já curou pessoa, eu também já curei. Eu já parei até a chuva. Ah, Mítia, você parou a chuva. E por uma mentalidade super-humano, tem aqui a nossa escola aqui abaixo, na descrição. Ou, se está me vendo por qualquer outro lugar, vai no link. Tem o nosso sistema ativador de autoimagem de 21 dias. É só ir lá e pegar. E ativar a sua verdadeira autoimagem. Se não quer, ok. Continue com a mentalidade de escravo e continue sofrendo. Mas você e eu já sabemos que isso não funciona. Ok? Então, essa foi a descodificação do Café com Salmo de hoje. A sua ira dura só um momento. O seu favor está na vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lembre-se, eu afirmo, você e Deus é um só. E nada nem ninguém pode te parar. Se funda com todo, ative sua identidade e sirva ao todo. E sua vida mudará. Obrigado. Eu sou o Mitchell. Você e Deus é um só.